Aleluia! Ele não está aqui, ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. Louvado seja Deus. Feliz Páscoa, meu amado irmão, minha amada irmã. Nesse domingo glorioso, essa manhã, enquanto eu estava orando, pela janela eu pude ver o dia amanhecer. E fiquei pensando como foi aquele domingo de Páscoa. Tempo precioso na presença de Deus. E eu quero repartir algumas coisas com vocês. Mas vamos começar abrindo nossas Bíblias em Mateus capítulo 26, versos 26 ao 30. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus estava reunido com os seus 12 discípulos, numa sala bastante ampla. Se naquele dia tivesse o dobro de pessoas, ainda haveria espaço de sobra. Aquele cômodo, localizado bem próximo das muralhas de Jerusalém, que cercam a cidade até hoje. Naquele dia, não estava em clima de festa, mas havia uma seriedade santa, solene naquele ambiente. Somente o nosso Senhor sabia o significado de tudo aquilo. Então, o nosso Senhor, ele pega o pão, ele dá graças, e então ele parte. Ele sabia, irmãos, que no dia seguinte, o que seria partido não seria um simples pão, seria um outro, o seu próprio corpo. O pão da vida, santo, puro, preciosíssimo, seria triturado, seria esmagado, porque ele daria a sua vida para morrer por mim e por você. Nosso Senhor seria submetido à tortura, à humilhação, à crucificação. Comam do pão nesse momento. Depois de terem tomado a ceia, o nosso Senhor, ele toma a taça. Eu imagino que enquanto ele vertia o vinho naquela taça, ele devia olhar para a sua cor. Ele sabia, breve, o vinho ganharia um novo sentido. Toda vez, quando os discípulos estivessem juntos, diante de uma taça de vinho, eles lembrariam
o que aconteceu na manhã seguinte à da ceia. Lembrariam o sangue do nosso Senhor escorrendo por sua face, pelas feridas abertas, pelas chibatadas que recebera nas costas, o sangue vertendo através dos furos dos cravos em suas mãos e pés, até que encharcasse completamente o madeiro onde ele estava crucificado. Sim, foi uma ceia diferente, uma ceia única. Bebam agora do cálice. Curioso que ao invés do nosso Senhor tornar esse dia como um dia terrível que deveria ser apagado da memória, ele fez o contrário. Ele ordenou que esse dia fosse lembrado, para que eles, os discípulos e também nós, jamais esqueçamos do quão terrível foi o nosso pecado, a ponto de ter sido necessário o Santo Filho de Deus ser enviado ao mundo para morrer, para resolver o terrível problema do pecado. Temos uma eterna dívida de gratidão, irmãos. Apesar de ter sido terrível, e foi terrível, e ele sabia que seria durante a ceia, ele desejou muito esse momento. Seria o estabelecimento de um ritual que lembraria a consumação da sua missão, o selo final, a declaração definitiva, cabal do amor de Deus por nós, por mim e por você. Então, depois que eles cearam, diz o texto, que eles cantaram um hino e partiram do cenáculo. Era noite de primavera, ainda fria. Eles caminharam pelas ruas de pedras da cidade de Jerusalém, que àquela altura já contava mais de 1000 anos de idade, já era uma cidade velha. Eles saem através do Portão Dourado, atravessam o Vale do Cedron e chegam no sopé de um monte que já era tão familiar para os discípulos e para Jesus. O monte chamado das Oliveiras, onde ele pregou seu famoso sermão das bem-aventuranças. Daquele lugar, nos pés daquele monte, chamado Jardim do Getsêmani, local onde se utilizava para prensar azeitonas, extrair o azeite. O Getsêmani ganhou um novo sentido, porque ali foi esmagado o coração do nosso Senhor. Daquele local, facilmente, ele poderia avistar ao longe as muralhas de Jerusalém, dentro dos quais ele sabia, no dia seguinte, ele seria humilhado, seria injustiçado. Uma terrível blasfêmia aconteceria. No meio da sua agonia, ele ora, talvez, sobre uma das muitas rochas que são abundantes naquele local. Jesus fez
a mais intensa e agônica de todas as suas orações. Registrados nesse mesmo capítulo de Mateus 26, no verso 39, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E depois de um tempo, pela segunda vez, ele torna a orar, verso 42. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Queridos, que momento sagrado. Que momento mais solene foi esse. Eu acredito que até mesmo as folhas das oliveiras do seu entorno devem ter silenciado. A criação reverente se emudece diante dessa cena. O Criador sofre e sangra. Breve o mundo não seria mais o mesmo. E então, em algum momento, aquele medo é superado, a tristeza é aplacada. Ele é tomado por uma firme e implacável resolução. Ele acorda os discípulos que a essa altura estavam dormindo, vencidos pelo sono, e diz: levantem-se, vamos, o traidor se aproxima. Fica claro, queridos irmãos e irmãs, que Jesus não é pego de surpresa. Jesus não é preso porque o mal venceu o bem. Não, porque o mal se vence com o bem. O ódio e o egoísmo são derrotados com o amor. A Senhora Morte, no alto da sua arrogância, pensava que detinha a última palavra. Mas breve, ela seria aniquilada, porque o autor da vida estava abrindo mão da sua própria vida, para, através disso, tornar-se o nosso bendito Salvador. Aleluias! É como se Jesus estivesse ali, naquela resolução de ir na direção dos seus algozes, dizendo: eu vou porque eu amo meu Pai. Essa é a vontade do meu Pai, essa também é a minha vontade. Foi para isso que eu vim, e a minha missão eu vou cumprir. E a missão dele era ser o vinho derramado por amor a você e a mim, para possibilitar salvação a todo aquele que nele crê. Então, nós sabemos, Deus é pendurado na cruz. O nosso Senhor Jesus Cristo é crucificado. Ele morre a nossa morte. E após a morte de Jesus, José de Arimateia e Nicodemos, o mesmo de João capítulo 3, eles pedem o corpo de Jesus. Eles tratam o corpo de Jesus e o sepultam numa sepultura nova. E após depositarem o corpo sagrado do Senhor, eles rolam uma grande pedra para tapar a entrada daquele túmulo. E assim, apaga-se a luz do mundo. O verbo da vida é silenciado, a esperança se vai. O pão da vida é de todo consumido. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é finalmente sacrificado.
O bom pastor se vai, e as ovelhas ficam perdidas e aflitas. A videira verdadeira é ceifada. A noite de sexta foi então melancólica e tomada de uma terrível desesperança. Amanhece o sábado, dia de descanso. Silêncio sepulcral. Tudo cinza, tudo dor, tudo nada. Então, após mais uma noite de trevas para os discípulos, para as mulheres que seguiam a Jesus, finalmente o domingo amanhece. O sol traz os primeiros raios de luz, anunciando um novo dia. A cena é de uma beleza poética. E hoje, de uma metáfora muito linda. A luz surge e as trevas desaparecem. É domingo e tudo muda, irmãos. Tudo é transformado. As mulheres que foram até o túmulo encontram-no aberta e não encontram o corpo do Senhor ali, apenas ouvem a voz que diz, Mateus 28, 6, Ele não está aqui, ressuscitou. Que palavras foram essas? Que palavras foram essas, irmãos? Que anúncio mais glorioso, nunca se ouviu e se viu nada igual. Jesus Cristo ressuscitou. A morte não pôde deter. Jesus venceu a morte. Louvado seja Deus. Louvado seja o nosso Senhor por essa bendita verdade. O nosso Senhor matou a Senhora Morte. A morte que Paulo nominou de o último inimigo a ser vencido, lá em 1 Coríntios. Paulo chama de inimigo, porque a morte é, sim, nossa inimiga. A Bíblia não romantiza acerca da morte. Aliás, nós vamos fazer uma nova série sobre a morte daqui 2 semanas. A morte é ofensiva, ela nos fere, ela nos machuca lá dentro, ela nos magoa profundamente. Até esse dia da ressurreição, a morte estabelecia o fim da existência. Ela acabava com a festa da vida, ela acabava com os relacionamentos, pondo o seu ponto final definitivo. Ela ordenava a separação de pessoas que se amavam e nós não tínhamos alternativa a não ser concordar com isso. Agora, com a ressurreição, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele venceu a sua própria morte. O que isso tem a ver comigo e com você? É que com a ressurreição de Jesus, outras mudanças radicais surgiram, foram providenciadas. E eu quero listar essas mudanças, porque quando Jesus ressuscitou, tudo mudou. Ainda que os olhos não enxergassem, no mundo espiritual, que é mais real do que esse que eu e você podemos ver, coisas tremendas aconteceram. Se não, veja, 1 de Coríntios, capítulo 15, 54, 57, nos apresenta a futura morte da morte. A futura morte da morte. Se não, veja. Quando, porém,
O que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Esse dia vai chegar. A morte ainda não foi derrotada. Jesus derrotou a morte, mas ainda nós não fomos revestidos de incorruptibilidade. Mas o spoiler já foi dado, irmãos. O povo de Deus pode aguardar. A morte será destruída. Louvado seja Deus. Porque Jesus ressuscitou. Veja lá, Romanos 8, 29. Aquele que veio como unigênito, único Filho de Deus, ele é transformado em primogênito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus veio para este mundo como o único Filho, porque ele morreu e ressuscitou. Ele se transformou no primeiro filho, porque ele abriu o caminho para que eu e você também pudéssemos ser adotados como filhos de Deus, como que enxertados na videira. Glória a Deus por isso. Também, por causa da ressurreição, 1 Coríntios 15, 17, a palavra de Deus que diz que a ressurreição de Cristo garantiu o perdão dos nossos pecados. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, você está em seus pecados ainda. Mas sabemos, Cristo ressuscitou. Logo, o problema do pecado está resolvido. O Senhor já nos perdoou. Não há mais base legal para que Satanás reclame as nossas vidas, para que haja culpa sobre nós. Tudo aquilo que pesava sobre nós, a vergonha do nosso passado, a vergonha por aquilo que nós fizemos, por aquilo que deixamos de fazer, por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós pensamos, as nossas ações, tudo isso, e ficou debaixo do sangue de Jesus, para aqueles dentre nós que reconheceram o pecado, confessaram-no diante de Deus, pediram o perdão no nome de Jesus. Louvado seja, queridos, que coisa preciosa. Não há mais motivo para aceitar as acusações infundadas de Satanás. Jesus ressuscitou. Atos capítulo 2, 32 e 33. Por causa da ressurreição, nós temos o Espírito Santo. Diz aqui o texto: Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Porque Jesus foi, ele nos enviou o outro Consolador, ele nos enviou o Espírito Santo, o Pentecostes já aconteceu, todas as virtudes do Espírito Santo estão à disposição da Igreja de Cristo, estão em nós e no meio de nós. O Espírito Santo está aqui porque Cristo ressuscitou. Romanos 8, 34, na mesma linha do perdão, nos garante que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Veja lá, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Porque ele ressuscitou, não há mais condenação.
não há mais inferno. Porque ele ressuscitou, não apenas, não pesa mais sobre nós a condenação do pecado, como ele está neste momento à direita de Deus, o Pai, intercedendo por mim e por você. Louvado seja Deus! Agora presta atenção, se você que nos acompanha tem dúvidas com relação à própria salvação, se você não sabe como fazer parte dessas verdades, se você nunca fez um compromisso com Deus antes, veja o que a palavra de Deus tem a lhe dizer, porque essa mesma palavra que eu vou ler para você agora, ela falou comigo e se transformou numa verdade tremenda. Romanos capítulo 10, verso 9, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor, se confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou, quem? Jesus, dentre os mortos, será salvo. É a palavra daquele que não pode mentir. Se você confessa Jesus como Senhor, se você toma esse Cristo que ressuscitou como Deus sobre a sua vida, se você realmente crê de todo o coração que Deus o ressuscitou dos mortos, então já há uma obra do Espírito Santo em você, porque uma pessoa só pode crer nisso aí, se o Espírito Santo já está revelando, então já há uma ação ativa de Deus na sua vida. Faça isso, reconheça que você é um pecador hoje, não deixe para amanhã, confesse diante de Deus que você é um pecador, que você é uma pessoa perdida e necessita de Deus. E confesse Jesus Cristo. Diga para ele, Jesus Cristo, a partir de agora, tu és o meu Senhor. A partir deste momento, não mando mais eu, mas o Senhor manda em mim. Faça isso. E então você não será salvo. Você já é um salvo. A sua vida já está garantida. Glória a Deus. E finalmente, essa aqui é a glória. Todos nós, queridos, e eu me incluo nisso, que não tememos a nossa morte, mas carregamos dores. Dores porque pessoas que nós amamos partiram. Um buraco ficou instalado na nossa alma. Parece que arrancaram um pedaço da nossa carne. E alguns ainda choram, depois de tantos anos. E um dia chegará a nossa vez. Mas olha que promessa bendita. A promessa das mais gloriosas. Lembra da Senhora Morte que o Senhor Jesus destruiu e que será aniquilada no fim dos tempos. Veja o que diz aqui o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 4,14. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Ele também nos ressuscitará. Essa é a promessa para mim, para você. Todos nós que estamos em Cristo seremos ressuscitados da mesma maneira que Jesus, num corpo glorificado, diferente, de uma nova natureza, mas real, concreta. Não seremos almas desencarnadas andando como se fantasmas fôssemos. Teremos um corpo, seremos ressuscitados. E olha só que coisa gloriosa, vamos reencontrar aqueles que nós amávamos e nos deixaram. Haverá uma santa reunião, e o mais tremendo disso, se você já imagina que será maravilhoso estarmos face a face com os nossos entes queridos que morreram antes de nós, quanto mais glorioso não será aqueles que estão dormentes e acomodados, aqueles que esqueceram a missão deixada por Jesus, ide por todo mundo,
Pregai o evangelho a toda criatura. Senhor, nós precisamos fazer isso, nós queremos fazer isso, e no poder e na unção do Espírito Santo faremos isso. Nós te louvamos, Senhor. Louvado seja o ressurreto Filho de Deus,